No próximo capítulo de Força de Mulher, Enver descobrirá toda a verdade sobre o roubo das joias da senhora Fazerete. E Arif finalmente descobrirá algo em relação à sua irmã Kismet e Sem. O capítulo começa com Saltimes. O menino acorda e percebe que Seda está dormindo abraçada com Arda. Saltimes começa a se sentir mal, um tanto rejeitado ao ver aquela cena, pois já ficou claro para o menino que Seda não tem nenhum tipo de sentimento por ele e tampouco quer ali. O menino então come um pedaço de pão e veste seu casaco para sair. Saltimes encontra com Arif, que pergunta o que o menino está fazendo sozinho, prestes a descer e ir embora. Saltimes diz que está indo ao colégio, então Arif diz que Henry pediu para ele acompanhar o menino até a escola. Saltimes diz que não precisa, pois ele já vendeu produtos naquela rua e conhece bem a região, mas Arif insiste, dizendo que foi um pedido de Henry para não deixá-lo sozinho. Enquanto isso, Bahar estava se despedindo de Nissan e Doruk, que estavam prestes a subir na van. Ela então vê que Saltimes vem acompanhado de Arif. Bahar ajeita o casaco do menino que estava desarrumado e lhe dá um beijo na bochecha, dizendo que nenhum menino daquele prédio deve sair sem um beijo no rosto. Saltimes fica impressionado com a atitude de Bahar, pois foi um tipo de carinho que ele nunca teve na vida. Arif decide acompanhar o menino até a escola, que fica um pouco embaraçado após ter recebido um pouco de carinho. Enver aparece e fala a Bahar que sente muito pela confusão na noite anterior. Ele pergunta se as crianças ouviram as brigas e Bahar fala que sim, e que inclusive Sirin fez questão de explicar o que estava acontecendo para todos. Enver pede desculpas, dizendo que a culpa é dele por sua filha agir daquela forma. Ele também pede desculpas por quase ter acreditado na mentira de Sirin, de que Bahar e Seda eram duas ladras. Bahar fica um pouco constrangida e diz que Enver não precisa se sentir mal. Quando então surge Seda gritando desesperada. Ela diz que procurou Saltimes pela casa inteira e não encontrou. Bahar acalma Seda, dizendo que o menino saiu com Arif, que o acompanhou até a escola. Seda fica falando que é uma péssima mãe, pois o menino não se alimentou e foi para a escola com a barriga vazia. Dentro da van, Nissan e Doruk ficam relembrando do que aconteceu na noite anterior, sobre a briga, como eles ficaram assustados, e principalmente nas palavras da tia Sirin. Sirin falou que todos têm pai. Arda, Saltimes, inclusive ela, menos Nissan e Doruk. Mas Sirin pediu para que eles não ficassem tristes, pois Bahar estava tendo jantares românticos com Arif. E, portanto, em breve, Arif seria o novo pai de Nissan e Doruk, já que Bahar parece ter esquecido Sarp. Nissan tenta explicar para seu irmão não acreditar nas mentiras de Sirin, pois nada que ela diz é verdade. No apartamento de Seda, ela ainda está se sentindo muito mal, pois passou toda a noite anterior junto de Arda e mal deu atenção a Saltimes. O menino não se alimentou direito e saiu sem se despedir de ninguém. Bahar diz que Saltimes é o tipo de menino que aprendeu a se virar sozinho, pois ele nunca teve uma vida fácil. Enquanto isso, Saltimes está caminhando até o colégio junto de Arif. Arif pergunta onde está o material escolar de Saltimes e o menino diz que está no colégio. Saltimes tenta a todo instante despistar Arif, dizendo que pode seguir sozinho, mas Arif jurou para Henry que o deixaria na porta do colégio. Arif dá um dinheiro para Saltimes, dizendo que é da parte de Henry, e o menino sobe as escadas e fica esperando Arif se afastar para fugir do colégio. Quando Arif dá as costas, Saltime corre e vai embora. Mais tarde, Arif aparece no apartamento de Seda para falarem sobre a arma de Sarp. Arif diz que elas não podem ter uma arma escondida em casa. Bahar e Seda sugerem jogar a arma no lago, mas Arif diz que talvez seja perigoso. Bahar sugere entregar a arma às autoridades. Então Arif diz que vai perguntar a Kismet, pois ela deve ter mais experiência com esse assunto. Seda pede para que Arif vá falar pessoalmente com sua irmã para evitar mal-entendidos.
Já na casa da senhora Fazilete, a mulher tenta, sem sucesso, fazer com que Raif abra a porta de seu quarto para comer. Ela fala que Raif está há 2 dias sem se alimentar e acabará ficando doente. Raif diz que está sem fome e pede para sua mãe deixá-lo em paz. Enquanto isso, Bahar está indo a uma entrevista de emprego e liga para Kismet, dizendo que Sem voltou a importuná-la. Kismet agradece a confiança de Bahar e diz que vai tentar resolver este assunto. Ela desliga e fala para Sem que ele não cumpriu a promessa de deixar Bahar em paz. Sem diz que já esqueceu tudo que conversou com Kismet na noite anterior. E mais uma vez fala que Kismet deve ficar ao lado dele, o ajudando. Caso contrário, Bahar e Seida pagarão as consequências. Sem vai embora quando Arif chega e vê o homem saindo. Ele pergunta a Kismet o que ela fazia junto de Sem, e Kismet disfarça, dizendo que naquele prédio há vários escritórios e com certeza este homem estava em um deles. Ela também diz não conhecer quem é Sem. Arif acredita e diz que veio pedir um conselho. A arma de Sarp foi encontrada e eles não sabem o que fazer. Arif pergunta se deve devolvê-la às autoridades ou jogar em um lago. Então Kismet diz que o melhor seria se desfazer desta arma jogando no lago, pois eles não sabem em qual nome a arma está registrada e também não sabem se há algum delito causado por esta arma, então o melhor para todos seria evitar mais uma confusão e se desfazer desta arma jogando-a no lago. Arif agradece. Antes de ir embora, ele se abaixa para amarrar o cadarço e escuta quando a secretária fala que o senhor Sem ligou, querendo saber se havia esquecido seu casaco no escritório de Kismet. Arif finalmente percebe que sua irmã mentiu sobre conhecer Sem. Bahar está de volta bastante triste, pois não conseguiu a vaga de emprego. Enver tenta animá-la, dizendo que em breve conseguirá vender o terreno, que este dinheiro ajudará eles três. Enver também fala que Sirin está contra a divisão do dinheiro entre Enver, Bahar e Sirin, dizendo que Bahar não tem parte. Mas Enver insiste e vai fazer a filha mudar de ideia, pois ela merece tanto quanto Sirin. Bahar apenas consente e se despede de Enver, indo até o seu apartamento. Enquanto isso, Saltimes voltava para o colégio quando dá de cara com Arif. Arif percebe que o menino não esteve na aula, mas também evita fazer perguntas. Arif pergunta se ele está com fome e o menino diz que sim. Arif leva Saltimes para comer no restaurante de Henry e o menino rouba o dinheiro que os clientes deixaram como pagamento. Mais tarde, Enver está em seu ateliê quando Sirin chega. Ela diz que vai provar para Enver que Bahar e Seida roubaram as joias da senhora Fazilete. Enver pede para que Sirin não insista com esse assunto, mas Sirin afirma que as joias foram as mesmas que ela viu Bahar e Bersan tentando vender, e pede para que seu pai acredite nela. Ela também diz que Bahar e Seida foram demitidas no mesmo dia, após a senhora Fazilete descobrir o roubo. Enver fica pensativo e decide ir até a mansão da senhora Fazilete. Enver bate à porta e é recebido pela senhora Fazilete. Ela o cumprimenta e pergunta no que pode ajudá-lo. Enver diz que gostaria de esclarecer umas coisas com a mulher. Seida e Bahar foram demitidas, e sua filha Sirin fica contando algumas histórias e ele gostaria de saber se são verdade e o que é mentira. Enver diz que Sirin acusou Bahar e Seida de terem roubado algo da senhora Fazilete, e Enver quer saber se isso realmente procede ou não. Mais tarde, Enver volta completamente chateado e pergunta se Arif pode cuidar das crianças, pois ele precisa ter uma conversa com Bahar, Seida e Sirin. Enver bate com força na porta das duas e pede para elas acompanharem. Ele diz que precisa esclarecer algo sobre o roubo das joias. Enver grita dizendo que está bastante chateado, que nunca em sua vida imaginou passar por um momento tão vergonhoso daqueles. Ele foi falar com a senhora Fazilete e descobriu toda a mentira. Enver então começa a acusar Sirin de ter falsamente acusado Bahar e Seida de roubo. Sirin fica sem entender nada e Enver diz que foi falar
frente a frente com a senhora Fazilete, e ela explicou que Bahar e Seida nunca roubaram nada dela, e que tudo foi uma mentira de Sirim. Bahar e Seida ficam sem entender nada do que acontecia. Mais tarde, Enver entra no quarto de Sirim e pergunta o que ela queria com este assunto. Sirim diz ter certeza de que as joias foram roubadas, pois ela tinha bastante provas. Então Enver fala que a própria senhora Fazilete diz que nunca foi roubada, inclusive ela estava usando as joias no momento em que conversava com Enver. Sirim fica tentando entender o que deu de errado e o que fez a senhora Fazilete mudar de ideia. Ela então diz a seu pai que deve ter se enganado, que estava apenas preocupada com o comportamento de Bahar. Enver diz que Sirim nunca parou de ser malvada e que se não fosse as promessas feitas a Ratice, Sirim estaria dormindo no olho da rua naquele momento. Sirim pede desculpas a seu pai, mas ele vai embora completamente chateado. Enquanto isso, no apartamento de Seida, ela percebe que Saltimes está um pouco adoentado em cima do sofá. Seida dá um pouco de remédio ao menino e o leva até o quarto de Arda, o mantendo aquecido para que ele não passe nenhuma doença para eles. Saltimes pergunta o que faz em um quarto de criança. Seida diz que ele é uma criança, apaga as luzes e o menino fica apavorado. Ele então corre, acende a luz e se esconde embaixo das cobertas. Seida fica tentando entender o comportamento atípico de seu filho, mas nem se passa por sua cabeça que o menino passou por momentos terríveis longe dela. E esse foi um pouco do resumo do capítulo de hoje da série Força de Mulher. Agora, deixa abaixo nos comentários de que parte do Brasil você assiste a série Força de Mulher e que nota você dá para esta última temporada da série. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!